pessoal, semana passada nós estudamos sobre atração e repulsão das cargas elétricas, certo? Essa semana a gente vai entender o que faz com que essas cargas, não que o que faz, mas a ação dessas cargas se separarem é através da força elétrica. E a força elétrica também é chamada de lei de Coulomb. Por que lei de Coulomb? Porque lá no final do século XVIII, o cientista Charles Augustin de Coulomb, nascido em 1766 e morto em 1806, ele, através de seu experimento, que foi hoje chamamos de balança de torção, conseguiu realizar vários experimentos com várias cargas e estudando o que acontecia, já que ela se repele, quanto ela se repelia e que a quantidade de força da repulsão. Vários experimentos fez com que ele como assim? Como foi feito o experimento? É aquela coisa. Ele considerou duas cargas elétricas, colocou lá Q1, duas esferas, Q1 e Q2, e via se ela se aproximava e se elas se repelirem. E nesse processo de delas aproximar ou de repelir, ele conseguia medir as forças através dessa balança de torção, ok? Logo aqui na nossa figura, nós temos como ocorre esse processo da lei de Coulomb, ou seja, as forças. Lembra da terceira lei de Newton? Essa força, ela é uma força de barração e par de reação, certo? Aqui nós temos demonstração, no primeiro caso, de duas cargas de mesmos sinais, cargas elétricas positivas, certo? E o que vai acontecer entre essas duas cargas? Uma repulsão, certo? Então a demonstração da nossa força é uma se afastando da outra, cada uma num sentido, tudo bem? Todas vão ser assim, cada uma em um sentido, é a terceira lei de Newton, certo? Tem o mesmo módulo, a intensidade delas é igual. Como essa intensidade? Que é módulo? Uma força de 2 newtons. Esse 2 newtons é a intensidade, é o módulo da força, ok? Direção. A direção, ela está sempre na linha que une não que une, né? A linha tracejada, a mesma direção que você traceja a reta de separação entre uma e a outra, certo? Então essa é a direção. E o sentido é essa setinha. E os sentidos da terceira lei de Newton, elas são opostas e agem em corpos diferentes, ok? Uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. No mesmo caso, nós temos aqui duas partículas, duas cargas iguais, com sinais, cargas elétricas negativas. Se as cargas delas são iguais, elas não irão se repelir, certo? E no seu último caso, observe que nós temos carga de sinais diferentes, uma positiva e outra negativa. E olha o que acontece com a força. As forças tendem a se aproximar uma partícula da outra, certo? Nós temos uma força de atração. E elas, ao invés de se afastando, estarão se aproximando. E observe que ela agem, o mesmo princípio da terceira lei de Newton, em corpos diferentes, com mesma direção, mesmo valor, mesmo módulo, mas com sentidos opostos. Cada uma vai em direção da outra, ok? Então, pessoal, ao realizar os experimentos, o que Coulomb observe aqui rapidinho, ó. Elas são separadas em uma certa distância. Lembre-se que nós estamos estudando os casos com cargas eletrostáticas. O que significa eletrostáticas? Essas cargas, elas estão paradas, ok? Então a gente consegue delimitar a distância entre uma carga e outra. Então Coulomb, ele percebeu, através dos experimentos, que a intensidade da força, ela era diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas Q1 e Q2. Como assim o produto? Você multiplicar a carga 1 e Q2, ele é proporcional, ou seja, se eu conseguisse aumentar a quantidade de carga elétrica, a minha força vai aumentar, certo? E da mesma forma ele percebeu que a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Como assim distância ao quadrado? O espaço que uma percorre, né? Você concorda comigo
Se a gente fosse a analisar essas forças, esses pares de ação e reação, mantendo fixo apenas uma dessas cargas, tirando a parte eletrostática, essa carga que está aqui em cima, ela tenderia a se aproximar. Da mesma forma que a carga que está embaixo, se mantivesse livre e a outra presa, essa aqui subiria. Então, D vezes D, D ao quadrado. Ok? Tá vendo esse sinalzinho aqui, pessoal? Esse sinal é um infinito cortado. Esse sinal significa proporcionalidade. Então, a força elétrica, ela é proporcional ao o produto do módulo das cargas Q1 e Q2 e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Módulo, pessoal, o que é módulo? Quando a gente fala em módulo, se um valor é positivo ou é negativo, a gente não interessa com esse sinal, apenas com o valor, apenas com o módulo, apenas com o valor numérico. Por exemplo, uma carga elétrica de menos 3 coulombs, uma carga elétrica de 2 coulombs. Qual vai ser o valor das cargas que a gente vai usar? 3 vezes 2, ok? Apenas o número, a gente não vai se importar com o sinal. O sinal da carga é importante para definir para onde vai as forças. Voltando aqui, ó, tá vendo? Ó, cargas sinais iguais, elas se afastam. Carga de sinais opostos, elas se atraem, ok? Esse sinal das cargas vai ser utilizado apenas para saber para onde que aponta essas forças, não para o módulo. Depois de alguns estudos, Coulomb e outros cientistas perceberam que para formalizar, para saber de fato a força elétrica que age entre duas ou mais cargas, partículas, precisava saber qual seria a constante de proporcionalidade, porque ficava alguma coisa fora do padrão, tinha que ser a força é medida em newtons. Então, por que a gente não conseguia chegar em newtons? E eles perceberam que para chegar na unidade correta de força, para saber a intensidade dessa força, era preciso uma constante. E essa constante ela depende exclusivamente do meio que o corpo está. Se ele está na água, vai ter um valor. Se ele está no ar, vai ter um valor. Se ele está no vácuo, vai ter um valor, certo? Se estiver no meio oleoso, vai ter um outro valor. E a gente, com muitos estudos, calculando as forças, e eles, sabendo a força elétrica, sabendo a carga e sabendo a distância, eles perceberam que se o experimento fosse realizado no ar, ia ter um tal valor de uma constante. Se fosse realizado no vácuo, ia ter um outro valor. E o valor no vácuo, a constante elétrica, constante de proporcionalidade elétrica, Q0 aqui, ela é igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por centímetros quadrados. Isso é a constante elétrica no vácuo, ok? Lá na apostila do PET vocês veem que a constante de proporcionalidade ela pode ser dividida pelos valores que ele estipulou lá. Aí você consegue saber a constante eletrostática para cada meio que você vai estudar, ok? Então, uniformizando matematicamente a nossa equação para a força elétrica, ela é dada através de quem? Força elétrica, ou lei de Coulomb, é igual a K, a constante do meio, a eletrostática, que multiplica o módulo das cargas em estudo, Q1 e Q2, dividido por D ao quadrado. Pessoal, se a gente tiver um sistema com várias cargas, a gente tem que fazer isso sempre. Essa força eletrostática ela só é válida em pares. Eu calculo, se eu tiver 3 partículas, 3 cargas, Q1, Q2, Q3, ou vou ter que fazer para Q1, Q2, depois Q2, Q3, vai depender do meu problema. Depois Q1, Q3, tá bom? É sempre em pares. O sentido da força, retornando, vai ser de acordo com que partícula vocês estão estudando. Se é cargas positivas, se é carga negativa, tá bom? Lembre-se, módulo das cargas, não vai entrar sinal, ok? E uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar é os gráficos, certo? E graficamente, se a gente conseguir manter os valores das cargas iguais, sempre o valor comum fixo, e variar apenas as distâncias, a gente vai perceber uma curva cúbica.
no gráfico entre força, tá? Ó, força vezes a distância. Esse gráfico aqui, ó, força em função da distância. E essa curva que a gente apresenta aqui, ela recebe o nome de hipérbole cúbica. O que diz a hipérbole cúbica? Que se você duplica, por exemplo, inicialmente a distância D. Se eu duplico a distância D, ó, de D passou para 2D. Qual vai ser o meu módulo da força? A minha força ela decresce para a quarta parte da minha força. Ó, F, distância D. Se eu dobro a distância, eu divido 4 vezes a minha força, certo? Agora, se eu diminuir a minha distância entre as partículas, maior vai ter o meu módulo. Epa, agora eu tenho Google. Aí. Então, quanto mais próximo estiver as minhas partículas, quanto mais próximo, maior é o módulo da minha força. A cada vez que eu vou distanciando essas cargas, menor é a força que eu vou ter. Ok, gente? Por enquanto é isso.